Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e a gente vai dar início aos nossos assuntos para o segundo bimestre, tá bom? Então, vocês já fizeram as atividades, né, no começo sobre as relações do triângulo retângulo, as relações trigonométricas, a lei do seno e a lei dos cossenos. E agora a gente vai dar início ao nosso assunto de sequências numéricas. A gente vai estudar nesse bimestre dois tipos de sequências numéricas, que é a progressão aritmética e depois a progressão geométrica. Então a gente vai ver o que é sequência, vai ver o que é essa progressão aritmética e vai ver algumas características sobre elas. Depois a gente vai fazer isso com a geométrica, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje são três objetivos. O primeiro é identificar os termos de uma sequência numérica, então a gente vai ver como que faz isso. Depois, vocês vão ter que caracterizar uma progressão aritmética. E o que é caracterizar, né? É saber definir o que é uma progressão aritmética. É quando vocês verem uma progressão aritmética, vocês lembrarem, isso aí é uma progressão de aritmética por causa disso, disso e disso. E por fim, a gente vai aprender a calcular o enésimo termo de uma PA, né? Que é a progressão aritmética. No material PDF que eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês, vai ter toda essa explicação, todo esse texto, vários exemplos e ainda tem a forma de calcular a soma dos termos de uma PA. Então, depois de assistir o vídeo, vai lá no PDF e dá uma lida, tá bem? Para começar, eu quero que vocês observem os seguintes grupos de pessoas, né? Lá no comecinho tem apenas uma menina, depois tem 3 pessoas, depois tem 5 pessoas e depois a gente tem 7 pessoas. Se vocês observarem bem, está aí a quantidade em cima, né, de cada grupo. Esse grupo tem uma relação de crescimento. Você começou com 1, depois foi para 3, 5 e 7. Qual é essa relação de crescimento? Vocês sabem qual é? Você sabe me dizer qual é o tipo, em quanto que esse grupo está crescendo? De quantas em quantas pessoas? É simples, né? Esse grupo, né? Quantas pessoas teriam no próximo grupo? Esse grupo ele está crescendo de 2 em 2 pessoas. Então, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7. E quem seria o próximo grupo, então? Seria 7 mais 2 igual a 9. E aí, quem seria depois? 9 mais 2 igual a 11, 11 mais 2 igual a 13, 13 mais 2 igual a 15, e assim, né, sucessivamente, até a gente cansar de aumentar esse grupo. O que a gente acabou de ver foi uma sequência de números, uma sequência numérica. Então, uma sequência numérica é uma organização dos números que eles crescem, diminuem ou permanecem constante, né? Um seguido do outro. Então, é uma sequência de números. Você tem um número seguido do outro que apresenta algum fator de crescimento ou de diminuição, tá bem? Nesse caso aqui, como ele foi aumentando de 2 em 2, a gente tem uma sequência que ela é crescente, ela vai aumentando. E a diferença de um número para o seu anterior é sempre o mesmo, que nesse caso aí era quanto? Era 2. Então, 9 menos 7 é 2, 7 menos 2 é 5, 5 menos 3 é 2. Opa, desculpa. 9 menos 7 é 2, 7 menos 5 é 2, 5 menos 3 é 2 e 3 menos 1 é 2. Então, a diferença entre os grupos era sempre um valor fixo, que era 2. Isso daí a gente chama de progressão aritmética, que a gente usa o símbolo PA para progressão aritmética. E o que seria essa progressão aritmética, então, né? Definindo ela, a progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre os dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, se você pegar um número e subtrair do seu anterior, vai dar um valor. Se você pegar outros números que estão em sequência, né, desse mesmo conjunto, a diferença vai ser sempre a mesma. Então, isso é uma progressão aritmética. Vamos ver um exemplo. Ó. O exemplo lá do grupo de pessoas, a gente tinha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Do 1 para o 3, a gente aumentou em 2. Do 3 para o 5, a gente aumentou em 2. Do 5 para o 7, 2. Do 7 para o 9, 2. Do 9 para o 11, 2. Do 11 para o 13, 2. Então perceba que aí a gente tem uma progressão aritmética, porque a diferença de um número para o outro é sempre igual a 2. Quem seria o nosso primeiro termo dessa sequência, né? O primeiro termo
é o número 1. E a gente representa o primeiro termo pelo símbolo A1. Então, esse A minúsculo com um umzinho embaixo, né? A1 é o primeiro termo. E nesse caso aí, o valor do primeiro termo é 1. O segundo termo a gente representa pelo símbolo A2. O nosso segundo termo é o A2. E nesse caso aí seria o número 3. Então, o 1 é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo. O nosso terceiro termo é o número 5, e é o A3. O A4 é o quarto termo, é o 7. O A5 é o quinto termo, é o 9. Né? E assim sucessivamente. E numa progressão aritmética, a gente tem sempre uma razão. E quem é essa razão? É justamente o quanto que esse número vai crescendo. Então, nesse caso aí, a nossa razão é de mais 2. Porque de um número para o outro, a gente vai aumentando 2. Vai sendo mais 2, mais 2, mais 2. Tá bem? Vamos ver agora quais os tipos de progressão aritmética que a gente tem. O primeiro tipo que a gente tem é uma progressão aritmética que ela é constante. E o que é que significa uma coisa que é constante? É que não muda. Então, no exemplo aí, ó, a gente tem 4 gatinhos no primeiro grupo, aí depois tem 4 e depois tem 4. Vocês percebam que de um grupo para o outro, de um número para o outro, a gente não aumentou em nada. Ficou 4, 4, 4. Isso significa que a nossa PA é uma constante. 4, 4, 4, 4, 4 é um exemplo de PA constante. E a razão dessa PA, ou seja, a diferença de um número para o outro, é de 0. Porque 4 mais 0 é 4, 4 mais 0 é 4, 4 mais 0 é 4. Então, nesse exemplo aí, o termo número 1 é 4, o termo número 2 é 4, o termo número 3 é 4 e a razão é 0. Outro tipo de PA que a gente tem é a crescente, que foi justamente aquela que a gente viu lá no começo do grupo de pessoas. Então, no exemplo aí dos gatinhos, eu tenho no primeiro, né? O primeiro número é 2, eu tenho 2 gatinhos. Depois eu tenho 4, depois eu tenho 6, depois eu tenho 8. Perceba que os números eles vão crescendo. 2, 4, 6, 8. E a razão nesse exemplo aí seria de 2, né? Mais 2. Porque de um para o outro a gente vai aumentando 2. E aí seria a nossa PA crescente. E por fim, a gente tem a nossa PA decrescente. E aí, como o nome fala, né? Decrescente é aquela que vai diminuindo. Então, nesse exemplo aí, eu tenho 15 gatinhos no primeiro, né? Depois diminui para 10, depois diminui para 5. Então, perceba que está diminuindo, é decrescente. 15, 10, 5. Então, qual seria a nossa razão nessa PA? A razão é justamente o quanto que está diminuindo. Como está diminuindo de 5 em 5, a nossa razão vai ser menos 5. Menos 5. Então, nas PAs decrescentes, a gente normalmente vai ter, né, uma razão negativa para justamente diminuir os valores. Então, sempre que você vê uma PA decrescente, você já vai saber que a razão é negativa. Se você subtrair um número, né, do seu anterior, por exemplo, do grupo 2 que tem 10, você diminuir 15, 10 menos 15 dá menos 5, que é justamente a nossa razão. Então, vistos os 3 tipos de progressão aritmética e descobrindo o que é uma progressão aritmética, né, que a gente já viu que é uma sequência de números em que a diferença de um número para o outro é sempre a mesma, a gente agora vai ver como que a gente acha um termo, né, um termo qualquer dessa progressão. Porque, por exemplo, nessa daí eu tenho 15 gatinhos, depois 10, depois 5. Aí eu pergunto, vixe, quantos gatinhos será que eu vou ter quando eu tiver lá no número, na posição 20? Vai ser o número negativo, né? Já que está dividindo de menos 5 e menos 5. Como que a gente faz para calcular isso? A gente usa a seguinte expressão. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa expressão aí é que a gente usa para calcular um termo qualquer de nossa progressão aritmética. Lembrando, né? Quando a gente vai resolver essa expressãozinha, primeiro a gente resolve n menos 1, depois multiplica pelo r, e só depois que a gente soma com A1, tá bom? Então, primeiro faz o que está dentro do parêntese, depois multiplica e depois que faz a soma. Mas, professor, quem são esses termos? Quem é a n, quem é A1, quem é n, quem é r? É justamente o que a gente viu, né, até agora. O AN é o enésimo termo que a gente quer encontrar.
Então, por exemplo, se eu quiser encontrar o termo na posição número 20, o AN vai ser o A20. Se eu quero encontrar o termo que está na posição 8, o meu AN vai ser o oitavo número. Entendeu? Então, o AN é o elemento que eu quero em determinada posição. O A1, como a gente viu, é o primeiro termo da sequência. O N é a posição do elemento que eu quero. Então, se eu quero o elemento de número 20, o N vai ser 20. O N vai ser 20, que é a posição do elemento que eu quero. E o R é a razão da nossa PA. É enquanto, né, o valor que vai aumentando, né, se for uma PA crescente, ou vai diminuindo se for uma PA decrescente. Vamos ver isso num exemplozinho bem simples. Ó, ixi, ali está escrito errado, tá? Exemplo 1, né? Observe a seguinte PA: 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Qual é o elemento que irá preencher a posição 20 dessa sequência? Então veja aí que eu quero o elemento de número da posição 20. Então o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou escrever minha equaçãozinha. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Agora eu tenho que descobrir quem é cada um dos elementos, né, que eu quero. O AN é o elemento da posição 20, que é o que eu quero descobrir. Então, o AN vai ser o meu A20. Eu vou descobrir ele, eu ainda não sei qual é o seu valor. O A1 é o primeiro termo da sequência. Como a sequência, né, que a questão está dando é 1, 3, 5, 7, 9 e 11, o A1 vai ser o primeiro termo, que é o número 1. O N vai ser justamente a posição do elemento que eu quero. Eu não quero o elemento da posição 20, então meu N vai ser igual a 20. E o R é a razão da minha PA. Se eu prestar atenção, a PA está crescendo de 2 em 2, né? Ó, de 1 para 3, eu somo 2, de 3 para 5, eu somo 2, de 5 para 7, eu somo 2, de 7 para 9, eu somo 2, de 9 para 11, eu somo 2. Então, meu R é o número 2. Agora, o que é que eu faço? Eu substituo os valores lá na minha equação e vou descobrir quem é o meu AN. Então, vamos lá. Ó. AN é justamente o meu A20, é o que eu quero descobrir. No lugar do A1, eu coloquei 1. No lugar do N, eu coloquei 20. E no lugar do R, eu coloquei 2. Então, a primeira coisa que eu faço é 20 menos 1, que dá 19. E aí, depois, eu multiplico 19 por 2. 19 vezes 2 dá 38. 38 mais 1, 39. Então, meu elemento da posição 20, que é o meu A20, vai ser o número 39. E aí, se vocês quiserem fazer isso manualmente, basta completar a sequência, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. E aí você vai ver que o 20º número é o número 39, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. A gente viu que era PA, a gente viu como achar um termo, né, de uma PA. E aí lá no PDF vai estar mostrando como fazer a soma dos termos de uma PA, que também é bem simplesinha, só uma equaçãozinha que vocês vão utilizar. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.